Uma parceria importante que o Centro de Cultura realiza com a Unifran, que é a Universidade Franca, e a Nadia é a nossa ponte. E a Nadia é a responsável por essa organização e por essa parceria. Então, é com muita alegria que também nós a recebemos. Então, agora eu vou convidar, bom, o Alexandre vai fazer a coordenação da mesa, e eu vou pedir para então a Nadia e o Yuri que vocês vão fazer o lançamento do livro, Então, da coleção Espiritismo na Universidade. Nadia é professora da Universidade de Franca, docente da Cruzeiro do Sul, de História e Cultura, e ela é organizadora da coleção Espiritismo na Universidade. Ela vai vir falar da coleção e vai apresentar o trabalho do Yuri, Ela vai fazer suspense, ela vai fazer a apresentação. O Yuri é aluno de doutorado de Psicologia Social na Federal de Minas Gerais. Então, Nadia, por favor. Bom dia a todos. Bom dia, Bom dia a todos. Continuando o bom dia que o Pedro já pediu. A gente saúda também a Rádio Fraternidade, que nos ouve, nos acompanha também aqui. Aqueles que estão no Brasil e fora do Brasil, recebam o nosso abraço fraterno. Eu já convido o Yuri para que sente-se aqui conosco. A coleção Espiritismo na Universidade é uma coleção que é feita com a participação de diversos voluntários. Nós somos todos voluntários. E a coleção nasceu a partir da apresentação de Marco Milani, um dos Enlipes, salvo engano, no sexto Enlipe, no quarto. Nossa, tudo isso já, Marco? Então, ele apresentou a listagem com os trabalhos, com temática, uma abordagem sobre o Espiritismo, e que tiveram uma parceria, participação da CAPES, da Coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de pesquisa superior, ensino superior. A sigla toda a gente às vezes esquece. Então, nós estávamos ali, na listagem, nosso nome está. Então, nós estávamos aqui assistindo, acho que foi a primeira participação minha na Liga, e fui embora para Franca, pensando muito nisso, porque quem passa por toda a trajetória da pesquisa acadêmica sabe como o caminho é difícil, as dificuldades são poucas vagas para mestrado, doutorado, depois a questão de as bancas examinadoras, os exames de qualificação. Então tem todo um caminho difícil e a gente se sente um pouco frustrado porque a gente, quando vai pesquisar qualquer coisa na biblioteca da universidade, vê aquela fileira de teses, então, guardadas ali, empoeiradas, sem acesso a quase ninguém. Então, às vezes, até os universitários não tiram aquelas teses da estante, porque é mais fácil pesquisar aquilo que já foi publicado. Então, a frustração, ela é comum, a gente compartilha com vocês, porque a gente trabalha muito, pesquisa muito, a dificuldade é tremenda, para depois ver o nosso trabalho morrer ali à beira da praia. Então, conversando com a Clélia Vittar, que é nossa companheira na docência na Universidade de Franca, nós conversamos com um pró-reitor acadêmico, já desencarnado, nosso saudoso doutor Dionísio Vinha, e ele então nos deu um espaço, ele queria participar da coleção. Então, nós tínhamos um membro da reitoria participando da ideia de se criar uma coleção. E tínhamos reunião toda tarde de terça-feira na sala de pós-graduação da Universidade de Franca. A parceria com o CCBT, Eduardo Carvalho Monteiro, ela foi assim de imediata. E conversávamos com um com o outro, todos estavam assim com o coração aberto. Mais tarde nós soubemos pela mediunidade de Divaldo Franco que Viana de Carvalho nos disse: olha, o caminho está pronto. As universidades do mundo espiritual, os jovens já estão defendendo seus trabalhos lá. E ao reencarnarem, é preciso que se tenha caminhos abertos para o diálogo, científico, acadêmico, dessa meninada que está reencarnando.
E nós, então, ficamos mais confiantes ainda. Então, Pedro, Júlia, Márcia, Geraldo, todos nos acolheram com muito marco, com muito carinho e têm sido, assim, parceiros, porque a gente não faz praticamente nada. A gente lê o trabalho daqueles que querem se candidatar e participar da coleção, e depois a editora da Universidade de Franca que faz esse trabalho, né, da parte de edição mesmo para a gente, editoração. O que a gente gostaria de destacar é que ontem nós vimos um trabalho da Daniela, apresentado aqui, que já é fruto do volume 1 da coleção, né? Do trabalho de Jader sobre o voluntariado. Aos poucos nós vamos notando que realmente o caminho já estava, não é praticamente assim, a gente precisava ter boa vontade para trabalhar. Porque vimos o Alexandre ontem falando do Jornal de Estudos Espíritas e sempre pensamos assim, os encontros da Liga têm sido o nosso berçário, né? É a incubadora mesmo. Vimos o trabalho ontem sobre música, né? De geografia também, o de Anália Franco, e já conversamos com o pessoal, olha, a coleção é de vocês. Se vocês quiserem participar conosco, nos procurem, qualquer um de nós. Vamos então fazer a leitura do trabalho. E assim, aqueles que nos ouvem também, pelas ondas, né, do rádio, nós também fazemos o mesmo convite. Entre em contato com o Centro de Cultura, Documentação e Pesquisa, Eduardo Carvalho Monteiro, e seja o nosso parceiro. A coleção é assim. Normalmente, os volumes anteriores, né, eles vão pagando, né, subsidiando o volume do lançamento. Então, a coleção precisa de divulgação. Ela só sobrevive com auxílio de todos e divulgação de todos. Nós temos feito, a cada volume, a gente tem aquela preocupação de colocar a folha de rosto das teses e dissertações com o nome dos professores que participaram das bancas, examinadores e orientadores. Por quê? Quando foi no momento em que precisamos formar a composição da nossa banca, nós trabalhamos com História e Cultura, História da Saúde e das Doenças no Brasil, e nós não tínhamos uma indicação qual professor será que entende do Espiritismo, da Saúde e de História. Então, a gente tem colocado, fazer essa listagem para justamente facilitar. Então, existe uma certa prestação de serviço, inclusive para os professores que têm sido nossos parceiros, que têm adquirido muitos volumes. E eles, cada qual na sua área, a coleção se preocupa em publicar trabalhos das diversas universidades do Brasil nas diversas áreas do conhecimento. Então, os professores estão muito satisfeitos porque a gente tem feito uma prestação de serviço. Então, a questão metodológica, a questão teórica, metodológica, o rigor científico, tudo isso é como fazer o trabalho com temática espírita. Então, a gente tem feito isso e colocado, inclusive, o nome dos professores que estão participando das bancas. Então, a coisa deve, né, deslanchar por aí. Então, a coleção é de todos vocês, a coleção é nossa, não é? Gostaria que todos, não é, divulgassem, trabalhassem, porque nós precisamos, então, abrir os caminhos, como disse Viana de Carvalho, para os jovens que estão chegando aqui. E dentre esses jovens, há 2 anos atrás, nós estávamos aqui assistindo e ficamos encantados em ver este jovem, Yuri, que vai fazer 30 anos, né, Yuri? Eu estava vendo ali. 30 anos, já está fazendo o doutorado dele, com uma temática também espírita. E ele apresentou, então, na ocasião, um trabalho de mestrado. Nós conversamos com o Jader e falamos, vamos conversar com ele, vamos ver se dá certo. E é muito bom, porque geralmente o jovem acaba o trabalho acadêmico e ele fica muito entusiasmado mesmo em ver um trabalho, ter seu trabalho publicado. É a coroação de tudo isso. Então eu apresento a vocês o lançamento, ficou pronto na quinta-feira, viu, gente? Um livro, volume 5 da coleção Espiritismo na Universidade, que é um trabalho de Yuri, que Yuri também já fez, agora está fazendo doutorado, e fez o sanduíche, né? Participou da Universidade de Bolonha, não é? Ele vai falar um pouquinho mais sobre o currículo dele, sobre o trabalho dele. E quero já anunciar que o volume 6 nós já estamos corrigindo o trabalho de Tiago Paz, né, que vai falar sobre Francisco Cândido Xavier. Então, muito obrigado, bom dia a todos. Passo a palavra agora para o Yuri. Muito bem.
Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer a tamanha, até sem palavras para poder dizer, né, gratidão a Deus e a todos os trabalhadores do bem que possibilitaram com que esse filho nascesse, né? Que o filho nasceu. E tem um grande pesquisador que diz que o trabalho se conclui não quando a gente finaliza, mas com aquilo que ele gera. Isso aqui é a geração e continuidade dessa pesquisa que eu sempre digo que o meu papel é mostrar a beleza daquilo que eu encontrei. Eu espero que vocês possam encontrar a beleza daquilo que eu encontrei por meio desse trabalho. Para isso, eu gostaria primeiro de agradecer a Deus e a espiritualidade que possibilitou com que isso aqui de fato acontecesse, ao professor Jader, que foi um grande idealizador e incentivador, a Roberta, minha esposa, que é coautora praticamente do livro, sem ela eu não conseguiria ter escrito, também o meu orientador, o professor Miguel, que é o meu grande mestre, que possibilitou com que eu conseguisse desenvolver isso com rigor e ao mesmo tempo mostrando a vitalidade do depoimento das pessoas que eu encontrei, e a Clélia e a Nádia, que formalizaram e cuidaram com tanto carinho para que isso acontecesse. Então eu gostaria um pouco de contar para vocês a história do livro, para que vocês possam se sentir convidados a ler. Como o próprio título já diz, ser voluntário, ser realizado, essa pesquisa nasceu de um convite que eu recebi enquanto eu estava trabalhando voluntariamente numa casa. Porque muito na doutrina espírita se valoriza a questão da caridade pela vida do trabalho voluntário. E muita gente com ideal acaba se dedicando ao trabalho e acaba encontrando no voluntariado uma ocasião real de poder cuidar desse aspecto tão fundamental da doutrina espírita, que é o aspecto da caridade. E também, mobilizado por essa questão, fui também trabalhar voluntariamente. Só que todo mundo que faz trabalho voluntário sabe que não é só flores, né? Que é um trabalho difícil, que é um trabalho que exige, que é um trabalho que muitas vezes você precisa lidar com dificuldades que você não gostaria, mas que estão colocadas. E assim como todas as pessoas, a maioria delas passa por isso, eu também passei, né? E num momento de profunda dificuldade pessoal, eu estava realizando um trabalho, na época eu servia salada de frutas, e eu estava naquele dia que eu não queria ver ninguém, que eu queria ficar quieto, que eu não queria, né, ficar no cantinho, né, bem mineiramente ali, sem incomodar tanta gente. E a coordenadora me chamou e falou: olha, está precisando de gente para servir a salada, você pode fazer isso? Se eu me consultasse, eu diria não, mas diante da presença dela eu não consegui dizer e resolvi aceitar o convite. E ali fui servir a salada. E enquanto eu estava servindo a salada, encontrei com um senhor muito humilde e muito simpático, que enquanto eu entreguei a salada para ele, assim, sem nem olhar direito em seu rosto, ele olhou para mim e me agradeceu. A gratidão com a qual ele se voltava para mim, de um gesto tão pequeno, de uma disponibilidade que eu não tinha, e ele reconheceu alguma coisa ali, aquilo ali para mim mudou tudo. Eu falei, trabalho voluntário não é eu necessariamente que estou dando, mas enquanto eu estou oferecendo algo, eu recebo muito mais. E esse trabalho visa justamente mostrar o que as pessoas recebem enquanto elas trabalham. E o fundamento daquilo que eu encontrei é exatamente essa realização que eu vivi, né? De um encontro que de verdade corresponde ao nosso coração e ao nosso ideal. Então o objetivo do trabalho foi justamente mostrar que experiência de realização as pessoas vivem enquanto elas trabalham voluntariamente, né? O Jader fez um trabalho tão importante sobre o tema da motivação, né? Aquilo que motiva as pessoas a trabalharem, e o meu trabalho foca enquanto elas estão lá trabalhando, o que acontece, né? Que realização elas vivem enquanto elas
realizam esse trabalho. E a fenomenologia, como referencial teórico, me possibilitou a investigar isso justamente, como o Jader disse, né, suspendendo os juízos a respeito do que seja o trabalho voluntário, para colher a experiência enquanto ela se dá. Né? Mas não uma experiência teórica, puramente teórica, mas a experiência vital. Né? A história das pessoas, o testemunho das pessoas, o que de fato acontece. Então, toda a primeira parte do trabalho, que é uma discussão teórica, muitas vezes difícil de ler, visa justamente dar espaço e ajudar com que a gente, com maior rigor, possa olhar a experiência na sua estrutura forte, naquilo que é essencial da experiência. Então, o trabalho está dividido em duas partes, né? Uma primeira parte onde está fundamentada a questão do referencial teórico, da fenomenologia como essa ocasião de você colher experiência, né? Mas não qualquer experiência, uma experiência que é carregada de uma realização e uma experiência religiosa, né? Que tive a ocasião de fazer esse trabalho nessa instituição espírita que eu trabalhava também. Então, todo o conceito de realização, de experiência religiosa, de exigência de realização, é justamente essa experiência onde, no encontro com algo, a gente vive uma correspondência. Né? O que significa? Algo em nós, no encontro com aquilo, diz, é isso. Né? Isso aqui tem a ver comigo. Né? Isso aqui me corresponde. E a partir desse referencial, eu me voltei a caracterizar e entender que instituição é essa, né? Qual que é a cultura, qual que é a proposta que essa instituição oferece e que resposta as pessoas dão. Então, numa segunda parte do trabalho, eu apresento a experiência de um observador enquanto ele adentra a casa. Que tipo de atividade ele encontra, que estrutura ele encontra, mas não uma estrutura puramente material, né? Igual quando a gente entra aqui nesse espaço, você encontra pessoas, você encontra uma proposta. E foi diante dessa proposta que eu pude apreender experiências concretas. Então eu selecionei, né, fiz mais entrevistas, mas selecionei 4 pessoas que para mim são marcantes, significativas, que dizem bem de que experiência de realização elas vivem. Né? E boa parte do livro é justamente contar a história dessas 4 pessoas. Gostaria de ler 2 trechos rapidamente para vocês entrarem um pouco em contato com o tipo de experiência que eu encontrei. Uma pessoa que eu vou ver aqui, ela trabalha na casa há mais de 20 anos, foi a fundadora da salada de frutas, e ela está contando da experiência dela enquanto ela está realizando o trabalho. E nesse caso aqui ela está dizendo do trabalho do culto no lar que ela realiza junto àquelas pessoas que estão precisando. Então ela diz o seguinte: é difícil, a pessoa está com uma dificuldade, mas é gostoso perceber, igual um lar que a gente adentrou, de uma pessoa muito chorosa, chorando muito, desde o primeiro dia que nós fomos lá. Uma pessoa que não conhece o espiritismo, uma pessoa que alguém deve ter dito, ó, vai lá e tira uma receita. E essa semana que ela está tomando o 4º passe, é outra pessoa. O prazer é um prazer enorme. Você fala, pô, cara, eu chego em casa à noite porque a nossa tarefa é de dia, e falo assim: Jesus, você me deixa participar disso, sabe como? Eu vou agradecer. Jesus, você me deixa participar dessa maravilha de... Lógico que eu sei que não sou eu, não é a minha dirigente, nem a minha equipe. Nós fazemos parte. Ele deixa a gente fazer parte. Por quê? Vê se ele precisa da gente. Então, por isso que a gente tem que ter essa cautela de não se achar. Ele só deixa a gente participar. Uma pessoa que se envolve, que está lá, mas que reconhece naquele trabalho que, na verdade, é instrumento de algo maior. E um segundo depoimento que eu queria ver, que é de uma doninha que deve ter uns 60 anos, 70, analfabeta, está praticamente cega, manca, de 2 pernas,
pega 2 ônibus, mora na favela, pega 2 ônibus para ir, 2 para voltar. Não é dirigente, não é coordenadora, faz um trabalho de limpeza dos pratos, fica no cantinho dela, mas a provocação que ela tem é novidade para todos, ela se torna uma referência. Eu queria ler um trecho dela que era uma poetisa, no meu modo de entender, porque ela, com a sua simplicidade, ela consegue chegar no elemento fundamental do que seja o trabalho. E ela diz o seguinte: ela trabalha lavando pratos e panelas. Ela fala o seguinte: às vezes não sai certo o trabalho, né, de lavar os pratos. Por quê? Igual, eu não estou enxergando direito. Muita coisa sai errada, né? Porque quem não enxerga direito, nem tudo vê. Assim, se eu não enxergo com o olho, eu vou enxergar com o olho do coração, com certeza. Aí eu lavo direitinho. Eu venho para cá de coração. Olha se não é uma poeta, né? Ela enxerga com o olho do coração, né? E isso dá uma certeza do trabalho que está para além da certeza de que vai sair certo ou não. Mas é uma certeza de um envolvimento real, de uma participação concreta que mobiliza ela. Eu queria que vocês entrassem um pouco em contato com isso, que é exatamente dar testemunho desses encontros, que é o objetivo desse trabalho. E também, para finalizar, esse livro, né, como eu disse, ele gerou muitas coisas, inclusive gerou um pouco da minha pesquisa do doutorado, que é para estudar justamente o relacionamento entre pessoas de religiões diferentes, no caso aqui. Muitas vezes o trabalho é realizado por pessoas que não são espíritas ou direcionado para pessoas que não são espíritas. E nasce uma disponibilidade, uma unidade entre pessoas de religiões diferentes que para mim me surpreendeu muito. Estou realizando o doutorado isso, fui na Itália para encontrar isso, e na Itália eu pude ter ocasião, infelizmente, de perceber que o espiritismo não é muito conhecido e divulgado. Podem ter certeza que esse livro vai chegar na mão dos professores que eu tive a ocasião de frequentar. São pessoas referências no estudo de religião, sociologia e religião, e esse filho aqui vai chegar e vai gerar muitos frutos para eles também, não só no Brasil, não só para vocês, mas para todo mundo. Obrigado a todos.